Oi, tudo bem? Não é a primeira vez que eu tô fazendo essa introdução, já deve ser a 10ª vez que eu tô fazendo. Meu nome é Rian, tenho 21 anos, eu tenho a síndrome de Tourette e as demais comorbidades, que na maioria dos casos às vezes parece que é um problema um tanto quanto maior do que a Tourette em si, né? Realmente. Eu deixei uma colinha aqui, né, pra não falar besteira. É classificada no CID-10 do grupo de perturbações emocionais de comportamento com início habitualmente na infância e adolescência, com o código F95.2, é descrita como perturbação de tiques vocais e motores, múltiplos e combinados. Faz com que as pessoas tenham tiques, né, tanto vocais quanto motores. Tem pessoas que têm a Tourette parece que mais motora, tem pessoas que têm a Tourette mais oral, assim, né, na hora de falar, tics, né, vocabulários assim devidos, palavrões. No meu caso, eu tô um pouco mais controlado, tô tomando medicações e não tô saindo de casa, né, então se não tem ninguém aqui, eu logo o tique dá uma melhorada, que isso é um assunto que nós já vai entrar daqui a pouco, por sinal. Eu nasci com a Tourette. A minha se intensificou na minha fase adulta, ela começou na fase adulta, a minha se intensificou devido a alguns traumas, né, devido a algumas questões assim, ela acabou aflorando bastante. Uma coisa que já tinha. Eu sempre tive tics, né, não sabia o que era, por incrível que pareça. Eu sabia que existia doença, né, chamada Tourette, mas eu não sabia exatamente o que era, assim, até eu tinha ouvido falar, inclusive, do Gileira, né, um cara que tem a doença, né, conhecido, assim, bastante conhecido até, e nunca procurei me informar, não entendia por que eu fazia essas coisas, e para mim era tudo quanto inusitado. Por muita dificuldade na infância, por não saber, né, por que eu fazia essas coisas, eu tinha uma mania muito feia de ficar mostrando o dedo do meio, né? Minha avó me repreendia sempre que tinha oportunidade, ela também não sabia, na época eu ficava muito mais tempo com ela, né, do que na casa dos meus pais, né? E eu sempre fazia uns negócios estranhos, né? Eu sempre tive tique na infância, no caso, esse tique específico era na infância, de limpeza. Eu tinha, assim, um toque excessivo, que é uma das comorbidades da Tourette, um toque, a gente já vai chegar nesse tópico já. Eu sempre limpava as mãos, tinha, assim, toque mesmo de limpeza, álcool em gel, tudo, era bem perturbado, né? Capita, tá repreendido, capita, né? Maconha, eu fumo drogas, eu na infância tive, né, tics. Já, por exemplo, o dedo do meio, minha avó, igual eu falei, minha avó me repreendia, e eu tinha uma frase que eu ficava repetindo o tempo todo e saía espontaneamente, que era: eu não posto minha alma, não vem minha alma. Eu sei, perturbador, né? Mas uma criança falar um negócio desse, pra mim, eu achava que era alguma coisa assim, mais espiritual, tanto é que fui na igreja várias vezes durante a minha adolescência, porque eu não sabia o porquê disso, né, porquê desses tics, mais tique motor do que vocal, apesar de falar essa frase aí na maioria das circunstâncias do nada, tá preto no peludo, tá repreendido, e Satanás, peguei tem essa mania de ficar pegando tique também, né, eu peguei esse tiro, onde ler em si, foi assim, eu trabalhava na roça, trabalhava na usina, e era trabalho braçal, né? Fazia de tudo, cortava praga, cortava cana, fazia de tudo. Roça de cana-de-açúcar, né? E aí eu me acidentei das costas, fiquei um tempinho afastado, voltei a trabalhar. E aí teve uma época que eu comecei a passar uns estresse muito grande pra minha cabeça. Foi a época que começou a aparecer essas comorbidades aflorou ali, e a Tourette em si aflorou, piorou a situação que já tinha a doença e ela só piorou. Foi quando eu comecei a me mexer involuntariamente, comecei a balançar o corpo, né, e aí minha esposa achou estranho, né, minha sogra falou: nossa, você tem que procurar um médico, ver o que está acontecendo. E eu me sentia bem quando eu fazia esses movimentos involuntários, quando eu começava a me mexer assim, sem camiseta não, sabe? Quando eu começava a me mexer assim, sem motivo, eu me sentia bem, né? E aí o ponto-chave foi um dia que eu tava na igreja, começou a me dar vontade de fazer careta. Fui no banheiro
da igreja e comecei a fazer careta ali, né? Eu fazia careta no banheiro, voltava para assistir o culto, quando dava vontade, eu voltava lá no banheiro e começava a fazer as caretas, né? Para poder ficar aliviado. Nesse dia que eu cheguei em casa, minha esposa passou mal, foi uma gravidez de risco, ela estava grávida, e ela foi para Ser Médico, que é um plano aqui que tinha no convênio do serviço que eu trabalhava. E aí eu comecei a ficar estranho, fiquei preocupado com ela, morrendo de preocupação, e eu comecei a dar um tique vocal, um pouco mais forte do que já tinha. Cara, foi complicado, que eu ainda não estava conseguindo aceitar, que eu já estava desconfiando que poderia ser Tourette. Eu pesquisei os sintomas na internet, apareceu lá, assim, Tourette. Eita, misericórdia, quase que eu derrubo tudo. Foi, assim, muito complicado quando eu fui na Sermed em si. Fui ali, passei com o doutor. Ih, caramba, esqueci, bicho. Doutor Henry, lembrei. Assim que ele me viu a primeira vez, ele já falou: poxa, isso daí é um caso de Tourette. Eu fiquei relutante, né? Que, podia ser isso daí. Eu achava que eu só era esquisito mesmo, né? Eu achava que era só toque mesmo, era só mania. Sempre tive toques, né? Sempre tive uns toques ali. E achava que era isso. Nós fizemos exames. Como é que faz o exame da Tourette, se você tem Tourette, né? Para descobrir que você tem Tourette. É uma coisa muito mais visual. Do médico, o neuro ou o psiquiatra analisa, vê as situações. Se você possui tics que duram mais de um ano, né, é considerado ali com uma grande possibilidade de ter a Tourette em si. Porque é normal alguém, é consideravelmente normal alguém ter um tique, né, ou o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, mas quando isso se mantém por um ano e de uma maneira que você não tem controle, já é algo um pouco estranho. E foi isso que o médico, o Dr. Henry, se atentou. Eu já havia comentado com ele que eu sempre tive essas coisas, mas por algum motivo, devido aos estresses que eu passei, tinha piorado. Fizemos os exames, né? Eu lembro que eu fiz até uma ressonância magnética para ver na cabeça, né, o que estava acontecendo, e eu já estava numa época que eu estava dando muito tique, já, ainda mais quando eu saí de casa. E é assim, cara, se você tem a doença, você sabe como é que é. Se você sair de casa, se você vê pessoas, por algum motivo parece que você fica tentado a dar tique, você acaba dando mais tique, mais e mais tique, aí você fica nervoso, porque você tenta segurar os tiques, e você vai ficando mais nervoso, vai ficando mais nervoso. Quando você está em casa, sozinho ali, ou às vezes só com a sua esposa, seu filho, ou sua mãe, seu pai, independentemente de quem seja, quando está somente vocês ali, é possível que você não tenha muitos tiques, né? Você se sente bem, você se sente à vontade, principalmente que você está fazendo alguma tarefa ali que demanda muito do seu foco, né? Como jogar, por exemplo. Jogar faz com que você dê uma reduzida nos seus tiques. Ouvir música, pelo menos no meu ponto de vista, para mim, ajuda, né? É uma maneira que eu acho de distrair e dar uma aliviada para ficar não dando tanto tique assim, porque é incômodo. É bem incômodo. Imagina você ficar se mexendo o dia inteiro, involuntariamente, e falando o dia inteiro, involuntariamente, o dia inteiro, isso cansa muito. Quem tem essa doença tem possibilidade de ficar com a mente muito cansada no final do dia. Por mais que não tenha feito nada, você provavelmente vai ficar cansado, porque dá tiques, os tiques em si cansa tanto os músculos. Inclusive, olha, o meu trapézio, ele é levantado aqui, de tanto ficar mexendo meu pescoço o dia inteiro, e sempre no final do dia eu tenho que tomar algum anti-inflamatório, porque dói muito, não tem muito o que fazer. É complicado. É uma situação complicada. Se eu estou em casa, eu estou sozinho, me sinto bem, me sinto mais seguro, por assim dizer, e logo não dou tantos tiques. Já quando eu saio na rua, acaba, né, desenvolvendo aí um pouco de ansiedade e fazendo com que dê mais e mais tiques. Aí eu vou tentar segurar, porque eu sei que se você tentar segurar é pior. Se você tentar segurar os tiques é muito pior. É melhor você soltar os tiques, vai por mim, porque depois que você soltar uma porrada de tique, você vai ficar um pouco mais aliviado do que você ficar segurando. Se você ficar segurando, você simplesmente vai ficar mais nervoso, vai virar um ciclo, cara. Tá, beleza, eu tentei, né, depois de ser diagnosticado com a doença, estou fazendo um tratamento nos dias de hoje, estou bem mais controlado. Só que as comorbidades da Tourette em si, as minhas são muito grandes, né? O problema nem é a doença em si, mas as comorbidades que ela tem. E a minha tá num nível um pouco complicado. Eu tive que ser afastado do serviço, né? Pediram até a carta de aposentadoria, e eu espero que dê certo. Segundo os médicos, não tem mais capacidade, né?
de eu exercer, às vezes assim, eu posso trabalhar até, quem sabe, remotamente em casa, até seria uma coisa um pouco mais tranquila, mas o meu problema é sempre pessoas, cara. Se eu tentar dialogar com pessoas, se eu tentar conversar com pessoas, eu vou ficar nervoso, eu vou dar tique e por aí vai. Aconteceu umas coisas um pouco complicadas, uns assuntos um pouco delicados que eu não tô com coragem para falar ainda, né? E essas coisas que aconteceram pioraram, e eu tô um mês, mais ou menos, sem conseguir sair de casa. Tá me dando pânico, né? Síndrome de pânico, acho que é assim que fala. Eu já tava saindo para ir médico tomar calmante quando eu surtava, assim, mas não tô conseguindo mais sair de casa, né? E isso é um pouco delicado, né? A doença, ela é diferente para cada pessoa. No meu caso, eu moro em cidade pequena, é complicado. Nem todo mundo entende, nem todo mundo compreende, nem todo mundo fala. Eu ando com uma carteirinha de identificação, eu vou pegar ela daqui a pouco, né, para mostrar para vocês. Mesmo assim, a pessoa não entende, né? Na maioria dos casos, às vezes achar ruim. Eu já quase apanhei na rua por dar tique, né? O que me deixa um pouco inseguro, né? Eu acho que a sociedade deveria saber mais dessa doença, desse transtorno mental, e saber que não é culpa do paciente que possui a doença, mas vai dar o tique, vai dar os problemas, mas não necessariamente a pessoa realmente quer falar aquilo, só saiu sem querer. Tem esse caso de pessoa que fala, você fala o que você pensa, por assim dizer, não tem filtro, só sai. Eu tenho que discordar um pouco. Às vezes não dá tempo nem de pensar, cara. É bizarro. Às vezes só sai as palavras mais absurdas que você pode imaginar, só vai sair e ponto. Não dá tempo nem de pensar, não dá tempo nem de se segurar ou reagir, né? Vamos para as comorbidades, então. Mal do século, né, que é o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso daí basicamente vem combado, vem casado junto com a Tourette. Para quem tem Tourette, 90% mais ou menos, eu acho que o doutor falou para mim, acho que é 90%. Posso estar errado, se eu estiver errado, me perdoe. E, cara, é muito complicado ter TDAH. Sofri muito na escola por causa disso. Sempre fui um garoto estudioso, porque gostava de estudar, era meu hiperfoco estudar, mas sofria quando não conseguia focar naquilo. E fiquei de recuperação em várias matérias, cheguei a reprovar em algumas matérias. E, cara, é uma coisa chata, uma coisa horrorosa, né? É uma coisa chata pra caramba. Também tenho um transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. Eu tenho uns TOC, que é muito específico. Se eu fazer uma coisa, é o toque do par. Se eu fazer alguma coisa de um lado, eu vou ter que fazer de outro. Então, é um pouco perigoso isso daí, porque se eu me machucar de um lado, eu vou me sentir tentado a me machucar do outro lado para ficar igual. Simetria, lembrei, o doutor falando de simetria, alguma coisa assim. É o transtorno obsessivo compulsivo, isso aí. E eu também não consigo passar embaixo de algumas árvores. Eu sei, é bizarro, não tem explicação, não tem nem como explicar o toque, é só isso daí mesmo, uns negócios um pouco estranho, né? Se eu encostar, às vezes dá um toque se eu encostar aqui na mão, por exemplo, na tela aqui, vou ter que encostar a outra mão para eu ficar bem, senão eu vou ficar nervoso, vou ficar irritado até eu conseguir fazer isso. Eu tenho um transtorno de ansiedade, que também é muito comum para quem possui Tourette. Eu tenho bastante, né? Tenho que tomar vários remédios para isso, né? E é uma coisa complicada, né? A fobia social. A fobia social é uma coisa muito difícil de lidar se você tem a doença. O pânico, né? Principalmente a ansiedade generalizada é uma coisa muito chata, é um assunto delicado. Eu tenho bastante, sofro muito com isso. Essa é a comorbidade que mais está frequente na minha vida, no meu dia a dia, com a doença. É um pouco complicada, né? Tem um transtorno de humor também, que é depressão, transtorno bipolar, pode ocorrer aí se você possuir Tourette. Não é necessariamente você vai possuir essas comorbidades, mas não é tão incomum você ter, entende? Eu tenho depressão psicótica, faço tratamento com fluoxetina, faço 20 miligramas, se eu não me engano, mas isso depende de, né, se você possui aí um transtorno, é bom você procurar o psiquiatra, um neuro ou até um psicólogo. O meu psiquiatra e o meu neuro recomendam isso, 20 miligramas, se não me engano, 20 miligramas de fluoxetina, que é um antidepressivo, né? E fluoxetina não é um antidepressivo que vai prejudicar tanto, que vai ter tantos trópicos negativos na sua vida, né? É um antidepressivo aí que não tem tantos efeitos colaterais. O transtorno do sono, que é problema de sono, insônia, distúrbio de sono, são comuns. Igual eu falei, a exaustão no final do dia, de dar tique, é exaustivo, você vai ficar cansado. Você não precisa fazer nada no dia, você vai ficar cansado. Pelo menos no meu caso é assim.
Cada caso é cada caso. Problema de aprendizagem. Esse daqui eu não sofri tanto com isso. E o transtorno de conduta. Esse daqui eu sofro um pouquinho também. O que é o transtorno de conduta? Alguns indivíduos podem apresentar comportamentos desafiadores, incluindo comportamentos disruptivos e desobedientes. Se alguém falar para você não fazer alguma coisa, caminhão passando aqui enquanto eu tô gravando, se alguém falar para você não fazer alguma coisa, você tem internet, você às vezes pode ficar tentado a fazer, né? Isso é muito doido, cara. Porque se alguém chegar pra mim e falar, eu sofri muito isso no serviço, meu patrão chegar e falar, não faz isso aqui, tal e tal e tal, eu teimado em fazer, porque eu me sentia tentado, né? Esse transtorno de conduta é um negócio muito chato, cara. Como é que é essa coisa, né? Essas coisas na rua? Cara, pra andar, né? Pra sair de casa, eu não tô saindo, faz um mês que eu não saio de casa. E isso não é saudável, eu sei que não é saudável, eu já conversei, eu só tô saindo pra ir nos médicos, né, psiquiatra, neuropsicólogo, essas coisas. E eu sei que não é saudável, eu sei que não é nem um pouco saudável. E eu tô tentando, né, me forçando a tentar sair um pouquinho, né, quem que for aqui na calçada de casa, eu tô tentando fazer isso. Mas quando eu saía, eu ando com identificação. Eu vou pegar, inclusive, pra vocês poderem ver. Aqui é o negócio de identificação. Esse girassolzinho, né? Também é muito comum pessoas que possuem autismo, né? O espectro do autismo, andar também, né? Com esse cordãozinho, né? Tanto para Tourette quanto para autismo, acho que para outros distúrbios mentais também. A câmera, né? Não deu pra ver, o Bocó esqueceu que tava com o efeito do fundo ligado e não deu pra enxergar nada. Tá aqui, ó, uma fotinha um pouquinho melhor. Com o laudinho aqui na carteirinha, né? Para caso aconteça alguma coisa, caso já me salvei muito. Isso aqui, se você tem a doença, é bom você andar com identificação. Se você tem a doença, né? Fique à vontade para se inscrever aqui no canal. Eu vou tentar postar algum conteúdo, né? Falando, eu pretendo fazer mais vídeos sobre, né? Tirando dúvidas, né? Porque se você tenha gostado, se inscreva no canal, dá uma chance aí. Tá? Eu sei que a qualidade não tá lá, aquelas coisas, mas eu pretendo melhorar, né? Tô começando agora e pretendo fazer mais vídeos, né? Fazendo cidade, direito, aposentadoria, né? Isso daí é um assunto que eu já até preparei um vídeo para poder fazer. Isso aqui eu fiz sem roteiro nenhum, né? Só fiz umas anotações aqui no computador para eu poder ler. Pretendo fazer alguns vídeos de medicação, de tratamento. Não tem cura, mas tem tratamento. Né? E o tratamento é importante, então não negligencie isso, né? Se você está passando pelo transtorno, se você tem um transtorno, conhece alguém que tem um transtorno, às vezes seu filho tem, seu irmãozinho, existe tratamento e melhora. Bom, pelo menos em alguns casos. No meu caso, dá uma ajudada bem boa, assim. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Um beijo, um forte abraço e tchau, tchau. Enfim, Cu de preto. Que ano que tem, sei lá. Obrigado, meu Deus do céu, não sei o que falar agora. Em vez de terminar o vídeo, né?